Oi, você já ouviu falar na sigla LGBT? Só que essa sigla, todos os dias, ela está crescendo uma sigla a mais. Hoje, nós já falamos sobre LGBT QIAPN+. O que é isso? É até um trava-línguas. Algumas pessoas falam sobre esse tema com militância, outras com muito preconceito. Mas eu quero fazer aqui um adendo, algo diferente. Eu quero explicar o conhecimento aliado com a ciência e com muito respeito. Porque, antes de qualquer coisa, estamos falando de pessoas. E falar de gente é algo muito profundo e merece a diversidade e o respeito da experiência de cada pessoa humana. Antes de explicar a sigla e falar sobre o que cada letrinha representa, é importante entender que essa sigla ela representa 4 dimensões diferentes da experiência humana: sexo biológico, orientação sexual, identidade de gênero e expressão de gênero. Sexo biológico é a característica física do corpo. Se diz de como a pessoa nasce, como ela é reconhecida através do corpo com que ela nasceu. Orientação sexual significa que nós estamos olhando para a forma, por quem nós sentimos amor ou atração. Identidade de gênero, por sua vez, é como nós nos reconhecemos internamente, como nós nos vemos internamente. Já a expressão de gênero é como nós nos apresentamos para a sociedade. É aquela performance que todos nós temos, todos nós queremos mostrar uma imagem. E essa imagem é a nossa expressão de gênero. Essas dimensões podem não coincidir. E entender essas diferenças é resolver grande parte das confusões e conflitos que há referente a esse tema. L. O L do LGBT, ele vem representar as lésbicas. E lésbicas, entendamos, como mulheres que sentem atração afetiva por outras mulheres. Ou seja, homoafetividade, ela ama ou se relaciona sexualmente com pessoas do mesmo sexo. A história desse tipo de relação é muito antiga. Um exemplo clássico vem já da Grécia com a poetisa Safo, que escreveu poemas sobre o amor entre mulheres há mais de 2.500 anos atrás. Entre exemplos contemporâneos, podemos citar Ellen DeGeneres e também a Kristen Stewart. A história nos mostra essa experiência que sempre existiram, embora muitas vezes elas tenham sido invisibilizadas. G. O G do LGBT, ele vem representar aos gays. E o que são gays? Gays são homens que sentem atração ou amor afetivo por outros homens. Essas relações entre os homens também existem registrado ao longo de toda a história humana. Um exemplo histórico extremamente importante é o de Alan Turing. Turing foi responsável por ajudar a decifrar códigos nazistas na Segunda Guerra Mundial e é considerado um dos pais da computação moderna. Mas mesmo ele foi perseguido judicialmente por ser homossexual. Hoje temos figuras públicas que falam abertamente sobre a homossexualidade, como, por exemplo, Elton John. B. O B, na sigla LGBT, ele vem representar os bissexuais. A bissexualidade, ela é entendida como pessoas que sentem atrações por ambos os sexos. O sexo masculino e o sexo feminino. Independente do gênero. Isso não significa atração igual ou simultânea. E um dos exemplos históricos bem conhecido é a Frida Kahlo. Essa artista, ela falou abertamente que tinha relacionamentos com homens e com mulheres. Entre exemplos contemporâneos, nós temos a Lady Gaga. T. O T no LGBT representa a transexualidade. Pessoas transgêneras são aquelas pessoas cuja o gênero
não se identifica ao mesmo atribuído ao sexo de nascimento, que é reconhecido através do corpo, do órgão que lhe é representado. Isso inclui experiências como mulheres trans, que nasceram num corpo masculino, mas se sentem, se identificam como mulheres, homens trans, vice-versa, que nasceram num corpo feminino, mas se identificam, se sentem como homens, e os travestis, que são uma identidade cultural especial presente aqui na América Latina. Um exemplo contemporâneo conhecido é a Lavigne Costa. A ciência, atualmente, ela entende identidade de gênero como um fenômeno complexo envolvendo vários fatores biológicos, psicológicos e sociais. E aí nós temos o quê? LGBTQ. Que de queer. Queer é um termo muito amplo. Ele pode significar uma identidade fora de todas essas categorias tradicionais que nós conhecemos. O queer é uma forma de questionar essas classificações tão rígidas referente ao ser e à sexualidade. Um exemplo contemporâneo é Sam Smith. O I na sigla LGBTQI, ele vem referenciar ao intersexo. Intersexo, ele refere-se a pessoas que nasceram com variações e características biológicas sexuais, sejam elas físicas, né, ou sejam elas cromossômicas. Essas variações, elas podem envolver, como eu disse, hormônios, anatomia ou a cromofonia. Estudos científicos estimam que cerca de 1,7, quase 2% da população apresenta alguma variação intersexo. E isso mostra que até mesmo o sexo biológico possui diversidade natural. LGBTQIA. Vamos falar sobre a assexualidade. A sexualidade refere-se a pessoas que sentem pouca ou nenhuma atração sexual. Isso não significa que há ausência de afetos e que essas pessoas fujam de relacionamento. Pelo contrário, as pessoas se relacionam normalmente, só que as experiências dentro desse espectro rejeitam ou assumem pouca tendência em troca sexual de energia. E aí aparece o P. O P, na sigla, ele vem representar a pansexualidade. A pansexualidade descreve pessoas que sentem amor e atração independente do gênero, do sexo. Um exemplo contemporâneo conhecido é Miley Cyrus. N. N, que vem a ser a última letra da sigla, que segue com mais, é representado pelas pessoas não binárias. Essas pessoas, elas não se identificam exclusivamente nem como homem e nem como mulher. A identidade de gênero para essas pessoas podem ser reconhecidas ou percebidas como fluídas, neutras e múltiplas. Um exemplo público é o Jonathan Van Ness. E aí vem o significado da sigla mais na legenda LGBT. Esse símbolo, ele indica que a diversidade humana, ela não limita nessas categorias da sigla. Existem novas palavras e identidades que podem surgir conforme a sociedade se transforma, aceita ou assume a diversidade sexual em todo o seu contexto. Quando falamos sobre diversidade sexual, de gênero, não estamos falando apenas de rótulos, estamos falando da história de pessoas humanas. Estamos falando de gente, como elas se sentem, como elas se percebem, como elas existem. E o respeito é muito importante neste momento. Respeitar as pessoas que existem e sempre existiram ao longo da história, em diferentes culturas e em diferentes sociedades, é um ato de inteligência e de conhecimento. E muito mais de autoconhecimento. A ciência moderna, ela nos mostra que a sexualidade humana, ela é complexa, é multifatorial e profundamente ligada a experiências individuais. Por isso, compreender essas diferenças não significa concordar ou discordar, aliás. Eu gosto sempre de perguntar uma coisa quando a referência é sexo. Discordar com o quê? Porque você tem a sua sexualidade. E o que você tem a ver com a sexualidade dos outros? Então, discordar também é uma coisa que nós devemos rever nos nossos conceitos. Nós não temos aqui que concordar e discordar de nada. Aqui a questão realmente é o respeito. Mas voltando para o assunto, só para finalizar, nós temos aqui, já que essa é uma experiência individual do indivíduo, desculpem aí o trocadilho, nós devemos compreender que as diferenças não significam nada, mas
significa algo essencial para qualquer sociedade madura. Buscar conhecimento antes de julgar é imprescindível. Talvez a maior lição aqui, neste tema, seja muito simples. A diversidade humana existe e sempre existiu. O que muda é o quanto estamos dispostos a compreender. Porque, às vezes, o medo é apenas falta representação da falta de conhecimento. Aquilo que você conhece, que você entende, não te dá medo. Então, deixemos de julgar e decidamos conhecer. E se você gostou desse assunto, se interessa por esse assunto, nós queremos falar muito mais. Tem muito a se dizer sobre LGBT. Nós temos muito a falar sobre como o ser humano se forma, como ele se identifica, a que ele veio e o que isso pode ou não pode infringir na sociedade e na sua vida. Se você quer conhecer isso e muito mais, então se inscreva no canal, ative o sininho para receber mais vídeos como esse e pergunte-nos. Se você tem uma dúvida, se você tem um filho, se você tem um parente, se você gostaria de saber mais sobre você mesmo, faça perguntas no comentário que nós ficaremos muito felizes em desenvolver um vídeo especialmente para você. Este é o canal Corpo e Consciência. Eu sou Keller Damasceno, psicanalista, e este canal é um canal que ativa o saber para que você possa, sim, não ter dúvida de nada e, com conhecimento, ter grande arma de poder contra a ignorância.